eu sou a Dulce Louro. Olá, eu sou a Marta Val. Hola, eu sou Pilar Villanueva. Olá, e eu sou Nélia Marcos. E bem-vindos à nossa terceira temporada do podcast das Quatro Conversas. Antes de mais, queremos agradecer-vos, não é? Queremos agradecer a todos desse lado que continuam a seguir-nos, que continuam a dar valor aos conteúdos que vamos trazendo por aqui, porque isto só faz sentido se for útil para quem nos segue, e obrigada por continuarem a assistir e a recomendar aos vossos amigos. Yeah. Então, Todo o feedback que temos recebido ao longo destes meses de podcast. Sim, tem sido um Exatamente. excelente feedback, é verdade. Então, nesta terceira temporada, partilhar convosco que vamos falar de competências que são muito importantes na nossa vida para termos sucesso, mas que ninguém nos ensina, que não aprendemos na escola, que ao fim e ao cabo não estão em nenhum programa escolar e, portanto, muitas vezes temos que aprender já depois de adultos e a nosso custo, não é? Muitas vezes por tentativa e erro. E a primeira competência que trouxemos para estas nossas conversas é a comunicação. Que ao fim e ao cabo, tudo é comunicação. E é uma das competências mais importantes da nossa vida, porque na verdade, se nós formos ver, muitas vezes os desafios que passamos na nossa vida têm a ver com desafios de comunicação. Se formos prestar atenção, os divórcios acontecem muitas vezes por falta de comunicação, os conflitos nas empresas acontecem por falta de comunicação, às vezes os nossos filhos não fazem aquilo que nós lhes pedimos porque a nossa mensagem não é clara e não é assertiva o suficiente para a instrução que lhe estamos a dar, então a comunicação está em todo lado. E aquilo que nós hoje queremos partilhar convosco são, ao fim e ao cabo, algumas dicas, alguns pilares da comunicação e alguns erros também que fomos tendo na nossa vida e que queremos partilhar com vocês. E, ao fim e ao cabo, o que é que para nós é mais importante na comunicação? E então eu lançava aqui o primeiro mote, não é? Um dos pilares mais importantes na comunicação para mim é a escuta ativa. Muitas vezes nós entendemos a comunicação como falar e poucas vezes como escutar, mas a verdade é que é o escutar que acaba por fazer com que a nossa mensagem depois para o outro, não é? Se nós não estamos focados na mensagem para nós, mas sim na mensagem que queremos passar para o outro. E quando nós vamos olhar para as pessoas que nos deixam marca ao longo da vida, normalmente são pessoas que têm uma capacidade de escuta muito grande, não é? Às vezes nós temos os nossos avós como referência, porquê? Porque eles escutavam-nos e às vezes nem era, nem nos davam assim grande feedback, mas nós sabíamos que aquela pessoa estava a escutar. Então, pessoas que têm esta curiosidade de entender o outro lado, pessoas que têm esta capacidade de escutar, também são muito bons a comunicar, porque depois a mensagem é muito direcionada para o outro e não focada em si mesmo. Vocês concordam com isto? Também têm esta opinião? Oye, eu concordo 100% contigo. De facto, eu confeso que para as persoas que nos están a ouvir, que non son do universo Keller Williams, nos nosos principios está a palabra comunicación, nos nosos Why for C2Ts está a palabra comunicación e dis tratar de comprender primeiro, tratar de entender primeiro. E para mí, cando entré na Keller Williams foi un grande ajá porque atentao, eu entendía a palabra comunicación como unha dirección que era falar. Tú, de facto, si tú preguntas á maior parte das persoas que debes facer para ter unha boa comunicación? El 95% das persoas te van a contestar saber falar ben, saber trasladar o teu mensaxe, es unha única dirección. E, efectivamente, a comunicación é bidireccional e non faz sentido, non é estar a falar contra unha pared, é estar seguro de lo que estás a dizer, te están a comprender e depois estar a ouvir e tratar de comprender lo que outras persoas te poden estar a dizer. Así que sí, concordo plenamente, a comunicación es bidireccional, va para os dois lados e é a única forma de entenderla e é bon comenzar por ese preámbulo para esclarecer que eu acho que moitas persoas aínda non pensaron na comunicación desta forma. Até muitas vezes, não é? Nós estamos todos na área de vendas, muitas vezes nós temos a ideia do vendedor, aquele vendedor que fala muito, mas os melhores vendedores são aqueles que sabem escutar, não é? Que sabem diagnosticar as necessidades do cliente e que conseguem escutar para depois dar a solução
necessário, né? Dar a Olha, solução mais correta. ainda há pouco tempo eu fiz uma formação sobre comunicação e, na verdade, as coisas incidem muito nessa base da compreensão e da escuta, não é? Eu senti isso ao longo da minha vida, porque o meu perfil comportamental é um perfil muito dinâmico, muito de drive, muito de fazer as coisas, e isso também se refletia muitas vezes na forma como eu comunicava. Eu sou uma pessoa naturalmente comunicativa e consegui perceber ao longo do tempo, e talvez a maturidade isso também teve muita influência, que quando tu te colocas no lugar do outro e consegues fazer este exercício de forma muito natural, tu começas a conseguir ter melhores conversas e começas a conseguir expressar melhor não só aquilo que tu queres dizer, mas também a compreenderes verdadeiramente, a ouvir, porque ouvir não é só, ok, eu estou calado e a outra pessoa está a falar. Ouvir muitas vezes é mostrar interesse, é fazer perguntas, não é? Na nossa área, um bom vendedor é aquele que tem a arte de fazer perguntas, a arte de ir procurar saber mais, não é? Sem efetivamente fazer um questionário ou um interrogatório. Mas eu diría, non só un bon vendedor, un bon líder, Sim. sabe facer as preguntas certas e sabe escutar Tens as que, respostas. tens que acrescentar valor, não é? Tens que crescer com o outro, aprender com a outra pessoa e ouvir, ser empático e, e entender os sentimentos dos outros. E muitas vezes isso não acontece, não é? É um ouvir sem ser um ouvir cuidado. E, portanto, depois a mensagem não passa. Perceber também qual é a postura corporal da pessoa que está a falar connosco, tudo isso é determinante. Mas tal como a Pilar falou, aliás, todas já falaram, eu também, até entrar na capa dela, para mim, a comunicação e essa coisa que a Nélia falou, do somos vendedores e vamos falar, até perceber que efetivamente nós temos 2 ouvidos e uma boca e, portanto, temos que ouvir o dobro daquilo que falamos. Pronto. Mas também eu acho que é importante não descurar a forma como nós falamos, não é? Nós temos estado aqui a falar do ouvir, mas a forma como falamos é determinante e não tem só que ver com a postura, tem que ver também com a mensagem, com o tipo de mensagem que nós queremos transmitir. E muitas vezes sinónimo de boa comunicação, não é? É sinónimo de utilizar palavras caras, ter um discurso super elaborado, e nós sabemos todas as 4 por experiência que comunicar bem de uma forma assertiva passa muitas vezes ou passa sempre por ter uma mensagem muito clara e simples, para que seja transversal a todos aqueles que nos ouvem, não é? Pronto. Portanto, e quando eu estive a investigar também sobre estas questões da comunicação, de facto sobressaem aqui 4 temas que são determinantes, que são a forma honesta como tu transmites a tua mensagem, a forma autêntica, não é? Tu tens que ser também íntegro na tua mensagem, ou seja, eu não posso estar a dizer uma coisa e fazer outra, e nós vimos muitas vezes na televisão pessoas até com cargos de liderança ou de chefia, que se calhar não são verdadeiros líderes, que têm uma mensagem que não se coaduna com aquilo que fazem, portanto a integridade não existe aí. Eu acho que muitas vezes até politicamente todos nós nos sentimos de alguma forma defraudados porque a mensagem não se coaduna com aquilo, com os atos. E depois, de facto, tem que... Isso é um excelente ponto, Dulce, porque, e principalmente não é, hoje em dia, com as redes sociais, em que muitas vezes as pessoas passam uma mensagem nas redes sociais que não é a verdadeira, não é? Que não é a vida real. Há essa incoerência. E quem tem um cargo de liderança, quem tem, como mães, como esposas, como, não é? Essa autenticidade é aquilo que dá credibilidade à nossa mensagem, porque ninguém consegue ter o poder de influenciar ninguém se a mensagem não for credível, se as pessoas desconfiarem que, mas ela diz isto, mas depois, não é? Nós vamos para aqui dizer umas coisas, mas depois elas não aplicam. A convicção, não funciona. quando tu fazes aquilo, não é? A tua convicção na mensagem é completamente diferente, não é? Eu vou dar um exemplo que é transversal a nós as 4. Nós as 4 damos formação, certo? E, portanto, quando eu vou dar uma formação qualquer,
e sei os conteúdos e vou partilhar os conteúdos, eu tenho que já ter feito aquilo. Para mim é determinante, para mim é obrigatório. Assim como é obrigatório, mesmo que às vezes eu ouço, e tenho certeza que vocês também já ouviram, pessoas que estão a dar formações e nós percebemos claramente que aquela pessoa não faz ideia o que é fazer aquilo. São os chamados teóricos, ou seja, aquela malta que realmente estuda e que até E conteúdo depois não tem. passa, Transmite não só dá o conteúdo. emoção, não, porque tu tens que passar emoção, não é? Na tua mensagem, e porque a emoção provoca ação. E portanto, se nós comunicamos de uma forma emotiva, porque já fizemos, porque acreditamos, porque temos experiência disso, isso vai levar as outras pessoas também a fazer. Portanto, é uma parte E esse também é de outro, falar. esse é outro ponto muito importante no sucesso da comunicação, seja a nível profissional, seja na nossa casa, porque quando nós colocamos essa emoção que tu estavas a falar, não é? Quando a mensagem não é a mensagem só dá a instrução e pronto, e espera que, vai tomar banho, não sei o quê, olha, agora vamos passar a fazer o procedimento desta forma, e a instrução foi de uma forma crua, simples, e as pessoas não entendem o porquê, normalmente não fazem, ou não fazem no tempo ou da forma como nós estávamos à espera. E esta questão da emoção, nós trazermos a nossa experiência, como tu dizias, Dulce, nós trazermos a nossa experiência para a mensagem, ao fim e ao cabo é aquilo que vai criar a ligação com outra pessoa, não é? É o que ajuda o receptor da mensagem a visualizar aquilo que nós estamos a dizer. Vai lembrar-se da emoção que teve, e eu às vezes tenho esse feedback, assim como já dei esse feedback, ainda no outro dia estive com a pessoa que me trouxe para o imobiliário, e eu às tantas lembrando de uma situação em que ele me tinha provocado uma emoção que eu nunca mais me esqueci, e eu faço aquilo daquela forma, porque ficou retido a mim. Portanto é isso que eu também trabalho para que as outras pessoas também se sintam motivadas a agir depois de ouvirem a minha mensagem. Passa muito por aí. Claro. Isso é que eu acho que é muito importante. A mensagem ser clara. Muitas vezes nós assumimos, não é, que as outras pessoas percebem o que nós estamos a dizer, e isto acontece também em todo, isto é transversal, tanto à nossa área profissional como às nossas vidas pessoais. E quem nunca, não é, fica magoada porque ouviu alguma coisa ou interpretou alguma coisa que na verdade a outra pessoa nem tinha intenção, nem era bem assim, mas depois as coisas ficam pela metade. E a verdade é que se nós assumirmos sempre que quando queremos realmente passar uma mensagem, dar uma instrução, seja a um filho, seja ao marido, seja a uma amiga, seja no trabalho, seja a um cliente ou a um funcionário da empresa ou alguém que trabalhe no seu espaço, realmente se nós assumirmos sempre que temos que ser, não só ser claros, mas que precisamos que a outra pessoa também nos dê prova de que realmente ela compreendeu aquilo que nós estávamos a dizer, sem nós subentendermos que a mensagem foi passada, não é? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo com a nossa equipa. Nós temos um serviço realmente muito especializado e às vezes, no dia a dia, eu vejo muitas vezes a acontecer os consultores, lá está a tal situação de assumirmos a linguagem que o cliente sabe como é que nós trabalhamos e que realmente já reconhece a nossa diferença face ao mercado. E é um ponto que nós realmente batemos muito internamente, que é nunca assumir que o cliente sabe como é que funciona o mercado imobiliário. Nunca assumir que o cliente sabe sobre os impostos, sabe sobre o processo de venda ou de uma compra de uma casa. Nunca assumir que o cliente conhece a nossa empresa e que sabe como é que nós trabalhamos. Temos que ser nós a explicar, temos que ser nós a mostrar ao cliente com clareza, não é? Para que depois não soframos dissabores, como eu já sofri, como pessoas que trabalham comigo já sofreram, que realmente depois a culpa é nossa, no fim, não é? Porque se o cliente não percebeu bem a mensagem, a maior parte das vezes é culpa de quem está a transmitir essa mensagem. Portanto, não só explicarmos com clareza, mas eu acho que também é um ponto importante fazermos aquela pergunta: entendeste bem? Percebeste a importância desta situação? O que é que tu achas sobre aquilo que eu acabei de dizer?
porque aí sim nós vamos conseguir ter do outro lado a percepção, porque são coisas importantes, não é? Obviamente. Então, essa segurança que essa mensagem deixa, eu acho que é muito importante para sabermos comunicar. E na liderança isso então é essencial, não é? E ao fim e ao cabo também o nosso tratamento com o cliente também não deixa de ser um ato de liderança, vá. Mas na liderança nós pedirmos feedback para termos a certeza que a pessoa entendeu aquilo que nós queríamos dizer e não deixar espaço para interpretações ou para, não é? Muitas vezes para coisas que ficam ali mal explicadas, mal resolvidas e fica ali aquela moçazinha que depois a seguir com outra moçazinha e com outra moçazinha faz uma tempestade num copo d'água. Para mí, de Exatamente. facto, Deixa-me só dizer, Desculpa. Pilar, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, Daniela. Super importante aquilo que vocês disseram as duas, mas há uma coisa que temos que ter cuidado, nomeadamente quem está em cargos de liderança, que é, ok, deixar tempo para que os outros nos deem feedback, ouvir, ok? Mas também é muito importante ser receptivo às críticas, ok? Porque muitas vezes isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós estamos a ouvir, mas não me interessa o que esta pessoa está a dizer, esta crítica, não valorizamos as críticas, se forem positivas, normalmente toda a gente valoriza, mas ali as lideranças muitas vezes não entendem que através dessa crítica isso é de facto uma proposta e uma forma de crescer e de Uma melhorar. oportunidade de Mas, melhoria, ao fim e ao cabo, não é? obviamente, cuando falamos de escuta activa, efectivamente es saber oír críticas, asumir, recoñecer erros e corregir. A comunicación sirve precisamente para eso. Si cada uno de nós, solsiño, consiguiéramos chegar a cualquier lado, non precisaríamos ser lideranzas de nada, non é? Mas, e para mí, de facto, lideranza e comunicación son dúas disciplinas que están absolutamente interrelacionadas. A lideranza es influenciar en otros y para eso precisas da comunicación y comunicar en gran parte es liderar tamén de alguna forma, non é? Entón, para mí son dúas disciplinas íntimamente ligadas que depois existen moitas outras das que probablemente vamos a falar tamén en esta temporada, como pode ser a empatía, a inteligencia emocional, son outras disciplinas, mas esas son transversales as dúas, son transversales tanto a lideranza como a comunicación. E é tan crítico a lideranza, a comunicación en unha lideranza, porque tamén como Dulce estaba a dizer, as persoas non poden ficar desconfortáveis, tú non podes contar as coisas a medias. Cualquier organización está en permanente movimento. Todas as organizacións o ven porque están a crecer, e crecimento, ya falamos desto, é igual a mudanza, porque se están a adaptar a novos tempos, porque os tempos están a mudar, os tipos de clientes están a mudar, os tipos de servizos que temos que ofrecer. Entón, estamos en continuo movimento. E nós sabemos, e tamén temos falado sobre eso, que as persoas tenen unha resistencia natural á mudanza. Da medo, a mudanza da medo, disconforto. Para eso é fundamental unha comunicación moito clara, bidireccional, tratar de explicar de forma clara e asertiva cuáles son os nosos objetivos, para onde vamos, e depois tamén tratar de entender cuáles son as dores que eso pode estar a causar en a túa equipa, para tratar de minimizar ao máximo esa dor e ese desconforto. Sabes, Pilar, Desculpa. desculpa, Queria só dizer eu aquele acho jargão que nós já conhecemos muito bem, que não é a forma, não é aquilo que tu dizes, mas sim a forma como tu dizes, não é? Sim. Isso faz toda a diferença. E é aquele pequeno cuidado que numa relação pessoal, numa relação profissional, que quem parte para o discurso tiver isso em mente, que é, eu vou dizer, mas deixa-me pensar a forma como eu vou dizer, deixa-me pôr no lugar desta pessoa e pensar que esta pessoa já vai ouvir esta mensagem não da maneira como eu a quero passar. Portanto, ter esse cuidado excessivo. Tens que ter amor na mensagem, não é? Tem que haver isso, não é? Eu posso dizer, Marta,
planta tão horrível que tens aí, ou posso dizer, Marta, isto está tudo tão bem, estás tão giro, não sei o quê. Pá, eu se fosse a ti tirava a planta, não é? Por exemplo, é um exemplo assim muito parvo, mas o sentimento que colocamos A forma. Que gera do outro lado. a forma É diferente. empática como tratamos o outro faz toda a diferença na forma como a mensagem passa e a receptividade que as pessoas têm, não é? Não é o que Claro que dizes, sim. é a forma como tu É dizes. a forma como Conforme dizes. Pilar, eu queria só pegar num ponto que tu deixaste aí na mesa e que não queria deixar de passar despercebido, que é a questão da comunicação para influenciar, não é? Tu disseste liderar é influenciar positivamente os outros. E eu, ao longo da minha carreira, tenho desenvolvido muitos líderes e normalmente um dos obstáculos que eu encontro nas pessoas que querem ser líderes e que se querem assumir como líderes é este mito de que temos algum receio de influenciar os outros ou de parecer que estamos a influenciar. E a influência é sempre uma coisa boa se for orientada para o positivo, se for orientada Claro, para melhorar, não é? Porque muitas vezes confunde-se influência com manipulação e não tem nada claro, a ver, não é? claro. Então, Olha, liderar é eu já falo um influenciar, bocadinho mais sobre isso, mas está aqui um livro para recomendar que fala exatamente sobre isso. força. Então, Marta, pega na deixa e fala-nos um bocadinho sobre aquilo que tu aprendeste Não, nesse livro e o que é que. eu acho que é um livro que toda a gente deveria ler, porque na verdade quem procura ter sucesso na sua vida, e já falámos noutras conversas o que é o sucesso, e o sucesso é aquilo que realmente cada um deseja para si, mas quem quiser se sentir que tem uma vida de sucesso, é a pessoa que procura sempre melhorar. E se nós somos animais racionais, é porque conseguimos comunicar de uma outra forma, não é? Portanto, conseguimos realmente passar a ideia, conseguimos transmitir aquilo que pensamos, do nosso conhecimento, tudo aquilo que vamos aprendendo ao longo da vida. E eu acho que este é um livro excepcional, porque aborda tudo aquilo que nós já temos estado aqui a falar. Como para as persoas que non están a ver o vídeo, Então, só este están é a o, ouvir o podcast, dis o nome do libro e o autor, por favor. É verdade. Para quem nos estiver apenas a ouvir, estou a falar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é espetacular. Ou seja, ele fala, ele dá mecanismos, não é, para que nós consigamos ser melhores ouvintes, ele dá mecanismos para que nós consigamos ser melhores falantes e percebermos bem, termos clareza e conseguirmos realmente falar daquilo que, ou expressarmos daquilo que realmente queremos passar. Não querermos ganhar sempre a discussão, ou seja, não temos que entrar sempre, não é? Como eu costumo dizer, quando às vezes as pessoas dizem, eu não tenho jeito para vender, eu digo, não é verdade. Toda a gente vende, nem que seja uma ideia. Vendemos a toda a hora, não é? Nem que seja uma ideia, não é? Todos nós temos a nossa opinião e quando estamos num almoço, num café, a conversar e estamos a expressar a nossa opinião, nós estamos efetivamente a vender essa opinião a alguém. E isso é o que está por trás desta palavra influência. E influência, nos dias de hoje, é uma palavra super na moda, os influenciadores, não é? Os influencers. Mas a verdade é que em muitos casos é visto pelo lado perceptivo. Eu vou influenciar aquela pessoa, significa que eu vou manipular aquela pessoa a fazer seja o que for. Não. Existem N formações, e eu trago aqui alguns exemplos que tenho lido sobre a base da comunicação. É mesmo isto, é a base. Não se constrói nada sem conseguires comunicar, sem conseguires ter mais o dom da comunicação, da palavra, das palestras, das formações que fazes, agarrares as pessoas que tens do outro lado. Hoje em dia nós temos essa noção, está cada vez mais natural. As pessoas já não querem coisas muito estruturadas, muito planeadas, as pessoas querem realmente o natural, querem ver os lives, querem ver Autêntico. os podcasts, querem perceber o que é que as pessoas dizem de forma natural. Isto também se trabalha, não é? Porque a espontaneidade é um reflexo condicionado, portanto, nós temos que trabalhar a espontaneidade até ela realmente, ou melhor, temos que trabalhar o comportamento até ele se tornar espontâneo. E a mesma coisa com a comunicação. Portanto, eu recomendo mesmo a todas as pessoas que, pode não ser a título profissional, mas é uma área que todas as pessoas deveriam querer ler e desenvolver,
para que consigam... tiverem jovens na família, sejam filhos, sobrinhos, filhos de amigos, ofereçam este livro, porque é uma ferramenta para a vida. E os nossos jovens precisam, infelizmente, não temos um programa escolar que tenha o desenvolvimento destas competências. Esse livro deveria ser obrigatório no programa escolar. Infelizmente não temos, mas podemos nós, com os jovens que tiverem ao nosso alcance, alertar para a necessidade de perceberem o que é a comunicação, de perceberem o que é a influência, porque eles vão precisar de influenciar numa entrevista de emprego, eles vão precisar de influenciar para serem promovidos, eles vão influenciar, não é? Vão precisar disto a vida toda e ninguém lhes vai ensinar. Portanto, tal como nós tivemos que aprender por tentativa e erro, e é um erro que se paga caro, não é? Não é podemos ter ensinado. E falaste de uma coisa super importante agora, Nélia, que tem que ver com a forma como em Portugal o ensino está estruturado. E vocês sabem, pronto, que a minha filha Teresa foi terminar o secundário para a China, e na altura no colégio onde ela estava já tinham exatamente disciplinas de comunicação e eles aprendiam a comunicar uns com os outros. Isso ainda hoje é um pilar muito forte que ela tem, e hoje está em Chicago, e a facilidade com que ela apresenta, a simplicidade, o aceitar as respostas dos outros, o feedback dos outros, a coerência no discurso, não é? Tudo isso são coisas, o perceber também que tipo de pessoas é que temos à nossa frente, não é? Isso são competências que têm que começar a ser trabalhadas logo de início, não é? Quer dizer, nós começamos a trabalhar mais tarde, a Marta, que é mais nova, teve a sorte de começar a trabalhar mais cedo, mas nós começámos a trabalhar mais tarde, efetivamente, e temos que alertar todos. Disseste agora uma coisa, e é verdade, ainda temos muitas lacunas, principalmente no ensino público, mas fiquei muito contente. O Gustavo passou agora para o 5º ano, e na maior parte das disciplinas ele vai ter esta vertente da apresentação em grupo, da apresentação Dos trabalhos e de defender o trabalho. Mesmo a questão da oralidade, a forma como se apresenta, falar em público para as crianças, principalmente nestas idades, é sempre, há um ou outro que é mais aguerrido e atrevido, mas o resto da malta é muito mais contida. Essas idades, até nas nossas, quantas pessoas nós conhecemos que dizem, sei falar em público, como é que não ficas nervosa? Isto são competências que se adquirem, não é? Totalmente. O facto de nós termos segurança naquilo que estamos a dizer, porque efetivamente já fizemos e já soubemos, já lemos, já aprendemos, dá muita segurança, não é? Portanto, isso são competências que se aprendem, não é? Mas aquí eu tamén gostaría, debemos ter en conta que, ao final, comunicación es cualquier intercambio de señais que dúas persoas comparten, non é? Códigos ou señais. Entón, a comunicación non é só unha comunicación verbal, que a comunicación verbal ten unas... lo que estábamos a falar en unha comunicación verbal activa e presencial, ollar en os ollos, el body language é moito importante, como estamos a ter os nosos brazos, mas depois o ton da voz é fundamental, que ton vamos a usar, se vamos a estar enérgicos ou vamos a estar en baixo. Tú cando atiendes un telefonema, estás doente. Aliás, Não, só tudo é com comunicação, não é? A roupa que tu vestes passa uma mensagem, a maneira como tu, não é? Como tu andas, como tu entras numa sala, tudo isso é comunicação e ainda nem sequer disseste nada. Não sei exatamente quais são as percentagens, mas à volta de 80% da nossa comunicação é não verbal. Significa que não é através das palavras. Portanto, só 20% é que realmente tem a ver com as palavras exatas que estás a dizer. Logo, tudo isto te influencia. Mas que, e de facto, eu acho que nunha comunicación verbal temos moitas ferramentas relativamente máis fáciles de emplear para mostrar un sentimento, mostrar as emoções desa comunicación. En a comunicación escrita, por exemplo, é un desafío, porque tú en a comunicación escrita tú moitas veces e há moitos testes de textos falados con un ton de voz ou con outro, e están a dar el mesmo texto, está a dizer cousas completamente diferentes en función del ton de voz, non é? Entón, en a comunicación temos que ter moito cuidado, porque a comunicación verbal, a comunicación escrita
ten pocos apoyos para transmitir lo que queres explicar y en la comunicación verbal temos que utilizar todo aquello no verbal que nos pode ajudar a transmitir a nosa mensaxe, non é? Comunicação E verbal, outras, consegues munir-te de mais condições para a tua mensagem passar melhor, não é? Vocês sabem que no meu local de trabalho, não é? Por cima da minha secretária há um espelho gigante para eu perceber qual é a minha postura, com que postura que eu estou a falar com as pessoas. Estou com ar chateado, influencia muito. e muitas vezes começo a sorrir para mim mesma. Quem vê de fora pensa que ela é louca, porque faz toda a diferença, toda a diferença. Eu às vezes dou para mim já a falar assim, e se eu me levantar E o sorriso. A energia, tudo Eu isso é diferente. tinha um espelho no escritório antigo, agora mudámos, ainda não tenho posição, portanto não tenho lá um espelho, mas na altura gozavam comigo, não é? Porque tens que estar sempre a ver ao espelho, és uma vaidosa, mas a verdade é que isso faz toda a diferença. Falar ao espelho, a forma, o tom, a postura corporal, o sorriso na cara, a mensagem é completamente diferente de quem Mas Quando se quer depois, desenvolver a desde o outro competência lado, de... desde a persoa que está a ouvir, a escuta activa tamén, o body language en la escuta activa é moito importante, estar a ollar en os ollos a persoa que te está a falar, estar a sentir, estar a mover a cabeza, non estar... E tú percibes eso moitas veces cando estás a falar con alguén, el momento en que a persoa desliga de lo que estás a dizer é facilmente, e Ou que se eu torna por veces mecânico, tamén não é? Que as desligo. respostas tornam-se mecânicas. Total, Sem dúvida. total. E eu É ia muito dizer, importante também. para as pessoas que querem desenvolver a competência de falar em público, uma das coisas que nos ensinam quando treinamos isso é exatamente para falar em frente ao espelho, para nos apresentarmos em frente ao espelho, para percebermos os nossos tiques, a forma como a nossa voz sai mais projetada, menos projetada, é uma das coisas que nos pedem e a verdade, qualquer um de nós pode fazer isso. E gravar, ou seja, gravar como é que tu atendes a chamada, como é que tu fazes uma apresentação dos teus próprios serviços, gravar, para depois tu própria seres a pessoa que está do outro lado a ver, para perceberes exatamente isso, o tom de voz, a postura, tanta coisa que... E depois, unha cosa que acho que aínda non falamos, que é a importancia de adaptar, cando estamos a falar con alguén, adaptar o noso lenguaxe e a nosa forma de falar a persoa que nos está a ouvir. Acho que era Marta antes que falaba precisamente de importancia de que se unha persoa non comprende o tu mensaxe, a responsabilidade é túa porque tú non adaptaste moito ben. Eu me lembro no primeiro traballo que tive, pronto, e na Guinea era máis, no primeiro traballo que tive eu percibi de eso, porque cando até a universidade o meu universo era máis ou menos semellante, eran colegas do instituto ou colegas da universidade, máis con un nivel sociocultural tal vez máis ou menos semellante, todos estábamos lá a estudar, independentemente do noso origen, non é? Mas era todo máis ou menos igual. Mas cando saes al mundo del traballo, eu me lembro que eu no mismo día tiña que ir a falar con eu traballaba na construcción, entón tiña que ir a falar con todo tipo de persoas, en el mismo día falaba con todo tipo de persoas, todo tipo de religións, culturas e niveles extractos sociais. Entón, eu foi cando me apercibí de la mudanza de registro na comunicación propositada e de facto é moito divertido, eu acho que é até essa experiência na adaptação rápida, porque nós temos, por exemplo, lidamos com clientes todos os dias e com consultores e com recrutamento e com a equipa, portanto, as pessoas todas têm um perfil diferente. Há pessoas que falam muito rápido, que querem, são viradas para os resultados, ok? Então tu tens que ter uma comunicação assertiva, tens que falar em resultados, dar logo o plano. Há pessoas que são muito caladas. Eu, pessoalmente, tive que fazer um trabalho nesse sentido, que o perfil de clientes, quando eu estava em frente a clientes que eram mais calados, era um perfil que normalmente eu me esbarrava ao comprido, ou seja, eu não conseguia criar ali uma boa empatia. Até ficavam assustados. Não é? Não ficavam assustados e tipo, esquece, eu não aturo esta mulher, porque eu ia para lá cheia de energia e com muita... comunicava de uma maneira e sentia-me frustrada porque parecia que não estava a falar com uma parede. E a outra pessoa provavelmente não se identificava minimamente comigo. E esse é o perfil que eu tinha mais dificuldade.
mas tive que o trabalhar. Ou seja, hoje em dia eu já consigo perceber rapidamente se a pessoa é muito calma, fala devagar, é muito curta nas respostas, então nós temos que nos adaptar rápido e sermos Adaptar a e mensagem. sermos mais tranquilos, não cedermos muito o tempo de comunicação ali, serem pequenos telefonemas, pequenas reuniões e falar devagar, não entrar ali cheia de entusiasmo. Portanto, é normal que tenha que haver essa adaptação. É o chamado criar rapport. Exatamente. É o chamado. Olha, estamos quase a fechar esta nossa conversa. Antes de fecharmos, eu queria só perceber se porque há uma ferramenta de comunicação que eu aprendi a usar tarde e que hoje em dia é das que eu mais uso. Como também tenho um perfil muito de drive, antigamente eu gastava muita energia quando não concordava com alguma coisa, a tentar, ao fim e ao cabo, passar a minha ideia, ou até muitas vezes em situações que a pessoa acaba por se alterar ou acaba por levantar um bocadinho o tom de voz, o que quer que seja. A dada altura eu aprendi a usar os silêncios. E o silêncio, como ferramenta de comunicação, não é? Saber gerir o silêncio e dar uma resposta com o silêncio é das coisas mais brutais que eu aprendi na minha vida. E, portanto, gostava de perceber se vocês também usam, se já tiveram essa experiência, não é? Porque acho que é uma boa dica, muitas vezes, até com os nossos filhos, funciona muito bem. Quando nós estamos ali, eles nem nos estão a ouvir, mas quando há um silêncio, normalmente eles levantam os olhos. Olha, Vocês usam esta. posso já começar por falar, porque eu, quando descobri essa ferramenta, fiquei super entusiasmada e utilizo com muita frequência, com excelentes resultados. Custou-me imenso, porque, como vocês sabem, eu sou o meu disc profile, não é? O meu perfil comportamental é muito de conversar portanto, é muito, muito difícil para mim. É um exercício em que eu tenho que ser muito, muito propositada mesmo e pensar é agora que eu vou ficar calada. Pronto. E eu faço isso. Isso é transversal. Ainda-se, não é? Tem que se treinar. Eu faço isso em casa, com excelentes resultados, muito devo dizer, tal como a Anélia disse agora. E faço isso também com clientes. Aquilo que a Marta estava a dizer ainda há bocado, a dificuldade em falar muitas vezes com o cliente ou criar ali empatia e uma relação com o cliente que tem um perfil comportamental completamente diferente do nosso, ou até em situações em que de repente há uma proposta, não sei o quê, tu já disseste o que tinhas a dizer, já houve clareza no teu discurso e agora, a minha tendência aqui há uns anos era continuar a contrapor. Exatamente. Repetir Repetir. mais um bocadinho porque não é bem assim, não está a ver bem, e agora eu fico calada. Ainda a semana passada fiz isso e deu um excelente resultado. Mas, de facto, eu tamén é culpa do meu perfil comportamental, mas a mí custábame ouvir as persoas. Eu tamén son moito drive, moito entao, eu vou a miña velocidade e quen non vai, por veces custábame moito ouvir, parar e ouvir. Entao, eu comecei a ouvir, a facer o exercicio do silencio e entao, ok, voy a ficar, o primer paso era, ok, agora vas a ficar callada de forma moito propositada e depois vas a comenzar a ouvir, ok? Entao, para mí o silencio foi parte do exercicio para comenzar a ouvir as persoas. Entao, para esas persoas que tenen dificultades tamén por veces saben que há riqueza nos discursos por aí, mas les custa, façan o exercicio de comenzar pelo silencio, calla. Fecha a boca. ¿Por qué no te callas? Como decía el rei de España. Famoso! E a verdade é que quando tu, por exemplo, tens a arte de fazer perguntas, tens que também ter a arte de ficar calada à espera da resposta. Claro. Isto é muito importante. Eu na área profissional confesso que domino mais essa ferramenta do que na área pessoal. E tem sido um desafio. Tenho estado a implementar. É uma coisa que tem que se treinar com muita regularidade, porque às tantas tu já entras outra vez, é um bocadinho, estás com o chip e estás, não, pera,
Não pode ser assim. Tens que realmente calar-te e não fazeres como tu estavas a dizer há bocado, Nélia, porque eu às vezes dou por mim com o Gustavo, ou às vezes até mesmo com o Mateus, tá. Eu já não estou, nem sequer estão a ouvir. E depois dou por mim, a pensar, és mesmo parvo. Quer dizer, tu já sabes isso. Para que é que estás a fazer? Mas é natural, não é? Portanto, Instintivo. aí, às vezes ainda sinto um bocadinho mais de dificuldade. Tenho aprendido por algumas forças da vida que realmente muitas vezes ficar em silêncio é a melhor resposta. Sem dúvida. Silêncio é muitas vezes a melhor resposta. Para resolver tudo agora e não deixar nada para amanhã e se eu não fui entendido eu tenho que me fazer entender e se eu não entendi eu tenho que perguntar, como a minha mãe costuma dizer que eu nunca larguei, eu comecei a falar aos 9 meses e nunca mais parei. E então eu tipo, tenho um porquê na boca desde sempre, ainda estás na idade dos porquês. E a verdade é que nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado um bocado essa questão, já não vou tanto a fundo. Se a pessoa não quiser, ok, dou espaço. É uma aprendizagem constante, portanto ainda tenho também muito que Sem desenvolver. dúvida, sem dúvida. Bem, meninas, ficávamos aqui horas à conversa, não é? Então, num episódio sobre comunicação, a nossa conversa não É a nossa teria. praia, como se costuma dizer. Os livros que eu gostava muito de partilhar sobre este tema, para que possam Claro ler. que sim, força, Marta. Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, do Alexandre Monteiro. Portanto, é um livro que fala muito sobre o comportamento não verbal e verbal. Portanto, acho que é PNL, é muito PNL, sim. um bom livro para ler. E mais baseado nos relacionamentos homem-mulher, que depois também são transversais para outras áreas. Acho que este livro é de leitura também obrigatória. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Muitas vezes nós estamos a dizer a mesma coisa, com linguagem diferente. Não sei se vocês, como eu, já disseram tanta vez, não viste o mesmo filme que eu vi. Não, Parece que estamos a falar chinês. Eu não quero, não sei. Acho que devem não sei do ler. que é que estás a Non falar, sei, Marta. eu non Não, não comprendo o que aconteceu. estás a Não, falar agora. estou a perceber. São livros que eu gostei muito de ler, que me fizeram muitos cliques e pensava que eu sou esta pessoa, tenho que melhorar e acho que é muito interessante de ler. Obrigada. Obrigada pelas tuas partilhas. Obrigada. Bem, se gostaram desta conversa, se acham que tem sentido para vocês ou para amigos, para familiares, partilhem, por favor. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais, Spotify, YouTube, mais alguma coisa? Já sei, Instagram, Redes sociais. redes sociais, essas coisas todas. Portanto, diz, Marta. Quero fazer clique no sininho. Portanto, olhem, muito obrigada por terem estado a ouvir / assistir ao primeiro episódio da terceira temporada e até para a semana. Beijinho. Até para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Chao.